Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para fazermos a nossa segunda aula de pintura. E eu quero mostrar para vocês como normalmente eu faço essa ligação entre pintura e cores e trabalhando também com as terapias para trabalhar a criatividade. Então a gente vai fazer essa tela hoje aqui, eu vou procurar fazer, nem coloquei no cavalete, que eu estou ajudando o cavalete aqui de apoio para colocar o iPad para vocês poderem ver. E a gente vai fazer essa primeira parte, que é como é que a gente divide e trabalhar as cores. Então sempre quando eu vou começar a trabalhar uma tela, eu começo sempre harmonizando o ambiente e também usando os olhos para a gente ajudar na criatividade. Isso é uma coisa super importante, tá bom? E aí a gente vai começar propriamente dito o trabalho. Então assim, o que é uma coisa que é bacana a gente fazer se quiser trabalhar? Primeiro a gente trabalha com o ambiente, com o movimento, com a música que ajude na criatividade, né? Que tenha hairs mais altos para ter uma frequência melhor. Então eu coloquei uma música de fundo aqui que ajuda, né? Outra coisa, eu gosto de usar esse fitoterápico, que é um fitoterápico de hortelã. O hortelã ele é bacana porque ele serve para esse chakra frontal aqui, que abre os canais, e ele ajuda a trabalhar a parte mental. Ele é bom porque ele tem cálcio, ferro, isso tudo vai estimular justamente essa parte cognitiva, né? Então eu coloco um pouco de água e coloco algumas gotas desse aqui, que no caso eu já coloquei, e a gente toma. Isso aqui que ajuda a despertar e abrir esse chakra frontal, que é o chakra do terceiro olho. Outra coisa também que eu gosto de fazer é usar nessa água que eu tomei o fitoterápico de hortelã, usar uma água solarizada da cor laranja. Porque o laranja ele ativa a criatividade, é do chakra sacral e é uma coisa que dá uma energia e ajuda a estimular a criatividade. Então, podem solarizar a água laranja, colocar no sol algumas horas e depois beber essa água, que ajuda muito, e depois colocar algumas gotas. Se não tiver o fitoterápico, pode pegar algumas folhinhas de hortelã, fazer um chá ou colocar mesmo dentro da água, que isso vai ajudar bastante, tá bom? Outra coisa bacana que eu gosto de fazer é aromatizar o ambiente, e nesse caso aqui eu uso os óleos essenciais também de tangerina ou laranja, que é dessa cor, e esse aroma também abre esses canais que ajuda muito na criatividade. Então essas são algumas das coisas que a gente pode usar para favorecer. E aí, vindo realmente para o trabalho propriamente dito, eu comentei com vocês, a gente pega uma tela em torno de 30 a 40, coloca as tintas, e o que a gente vai trabalhar? Como a gente vai trabalhar só com as tintas das cores primárias, a gente tem aqui o vermelho, o amarelo e o azul, e mais o preto e o branco, porque a partir dessas cores a gente vai conseguir qualquer uma das outras cores. Eu peguei um modelo de marinha, que já coloquei aqui em cima, um modelo muito simples, mas é fácil para vocês fazerem, porque o que eu acho mais importante é que vocês consigam entender como é que se pinta uma tela. Há diversas formas de fazer, há pessoas que queimam o fundo da tela para começar a pintar, outros fazem um fundo também, às vezes branco, só para dar uma fechada na trama do tecido. Eu não faço nada disso, eu não acho que para nosso caso não seja importante, mas aí depois cada um vai sentir essa necessidade ou não. Mas o que é mais importante é a gente aprender a misturar as cores e aprender também a trabalhar os planos e como se divide a tela. Eu acho que isso é o mais importante. Então, o que a gente faz normalmente para saber pegar um desenho e depois transportar para a tela? Por que a gente começa com o desenho de modelo? Eu acho muito importante porque ele é uma referência para a gente começar a pintar. Quem nunca pintou, ele não tem a noção de como é que você vai enquadrar, né, um modelo ou uma pintura dentro de um espaço aqui, né, retangular ou quadrado que seja, como é que vai transportar. Então é isso que eu quero ensinar para vocês. E depois que vocês fizerem durante muito tempo, repetirem, né, vamos fazer marinha, uma, duas, três, quatro marinhas,
vai chegar um momento em que vocês vão criar a própria marinha de vocês. Porque você já tem registrado isso, como é que faz o céu, como é que, qual é essa ideia de profundidade que vocês vão ter que dar, como é que vocês dividem, então vai ficando mais fácil. Então, a princípio, a gente usa modelo que é para facilitar. Mas depois de um certo tempo, vocês nem vão precisar mais de modelo, ou pegam um modelo como referência e trabalham em cima desse, recriam, né, aquilo que vocês pegaram como referência, e assim sucessivamente, tá bom? Então, o modelo é para facilitar. E é evidentemente que a gente não precisa fazer idêntico. A gente pega ele como referência e depois a criatividade ela vai surgindo na própria hora de vocês trabalharem com a sua tela e criarem o seu próprio modelo, né? Então, isso é uma coisa que é bacana. Então, aqui nesse caso, eu peguei um modelo muito simples de marinha para vocês verem como é que a gente faz para quem está começando, conseguir transportar isso aqui de uma maneira mais ou menos semelhante, né, com esse tipo de profundidade, trabalhando os planos. Eu faço normalmente um risco. Aqui eu fiz ele muito sutil, não sei se dá para perceber a lápis. Ele tem aqui como se fosse uma cruz. Eu marquei o meio, passei a régua e depois aqui. Isso pode ser feito a lápis ou carvão. É bom que seja realmente como eu fiz o meu, muito delicado, que é para depois não manchar na hora de vocês pintarem. E a mesma coisa eu fiz aqui, passei um traço aqui de leve e aqui. E aí eu consegui dividir em 4 partes, que fica mais fácil para vocês transportarem isso aqui. E aí o que a gente tem na verdade? Tudo que fica na parte superior da tela é o que eu tenho que está mais distante de mim, que a gente fala plano de trás, segundo ou terceiro plano, e o que está na parte inferior da tela é o que vai estar em primeiro plano. Então esse primeiro plano a gente trabalha ele depois, começa trabalhando sempre por cima, e a gente vai depois começando a trabalhar, trabalhando mais detalhes, mais textura, aquilo que está próximo da gente, evidentemente, a gente consegue definir melhor. Né? Então isso é o que a gente tem como plano de fundo e primeiro plano. A gente pode até dividir primeiro plano, segundo plano, terceiro plano. Se eu quisesse passar aqui mais outra, dividir cada quadrado desse, ou cada retângulo, né, que aqui no caso é retângulo, dividir novamente, se eu tivesse muitos detalhes, eu também poderia. Mas no nosso caso, a gente vai trabalhar com a técnica prima, a gente não está preocupado em fazer esses detalhes todos, porque o detalhe ele vai ser dado justamente depois com a tinta e com as texturas. Então esses detalhes todos não há necessidade, é simplesmente para a gente conseguir colocar, dividir os planos e aí em seguida a gente começar a pintar, tá bom? Então a gente vai começar a trabalhar hoje, começando pelo plano de trás, que é o que a gente começa pintando uma tela. Aqui no caso eu tenho um céu muito suave em tons de azul, não é? Então o azul, como ele é uma cor primária, a gente simplesmente vai misturar ele com o branco, não há necessidade de colocar muito mais cores, no caso desse céu aqui, né? Se eu quiser dar um tom meio lilás para ele, eu posso jogar um pouquinho de vermelho, muito pouco, que o vermelho é muito forte, para misturar com o azul desse tom mais pro lilás. Eu posso jogar um pouquinho de amarelo com laranja aqui para fazer um pouco de pôr do sol se eu quiser, tomando um pouco de cuidado, porque a mistura de amarelo com azul, ele dá verde, então é muito cuidadoso, porque se eu puser o azul direto aqui com o amarelo, eu vou ter o céu esverdeado, então não é aconselhável. Então quando a gente ainda não está muito prático com a tinta, é melhor trabalhar com cores que vão se assemelhar para ficar mais fácil, né? Então a gente vai começar fazendo aqui, eu vou começar a mostrar para vocês que o que é mais importante é o sentido daquilo que eu estou pintando, é o sentido que a minha mão vai fazer. O que quer dizer isso? Se eu vou pintar alguma coisa no sentido horizontal, a minha mão vai ficar no sentido horizontal. Eu vou fazer este movimento. Se é vertical, é nesse sentido. Se é movimento circular, é esse sentido. Então, a minha mão e o pincel vão acompanhar sempre o movimento daquilo que eu estou pintando. Então, nesse caso aqui, eu tenho o céu, que ele não está um céu mais liso, né? Eu tenho poucas nuvens aqui, então o movimento ele vai ser praticamente nesse sentido, horizontal, alguma coisa se eu quiser dar um pouco mais de profundidade, eu posso trabalhar um pouco nesse sentido de verticalidade, como se fosse alguma nuvem, mas não vou mexer muito mais do que isso. Então, isso que é o importante na hora da gente fazer a pincelada, né? Nesse caso aqui também, o que é outra coisa importante? À medida que eu tenho aqui, eu tenho uma areia, eu tenho um mar
uma montanha e um céu. Quando eu vou aproximando este céu próximo da linha do horizonte onde se encontra o meu mar, ele normalmente vai também clareando. Por quê? Para dar essa ideia de infinito. Então, assim, se eu faço essa parte superior do céu muito próxima daqui, ele fica muito chapado, fica como se tivesse uma coisa reta e não é. A gente tem que dar essa ideia de movimento, não é? Então, para dar essa ideia de movimento, eu vou trabalhando com as cores, começo mais escuro e vou clareando à medida em que eu estou fazendo, tá bom? Então, eu acho que essa é a primeira parte, eu vou começar a pintar e aí vocês vão acompanhando e a gente depois nas próximas aulas, que não vai dar tempo de fazer tudo num dia só, vocês vão acompanhando e a gente vai trabalhando outros detalhes, tá bom? Então, vamos começar a pintar. Eu hoje estou trabalhando com a tinta óleo, que foi o material que eu pedi para vocês comprarem. Eu praticamente não tenho tinta óleo porque eu só pinto com acrílico, mas eu tinha alguma coisa aqui e vou começar. Então a gente tem um paninho para poder tirar o excesso da tinta do pincel. Eu gosto dessas bandejinhas de isopor porque depois a gente pode jogar fora, né? Não precisa ficar limpando nem nada. E aqui no caso a tinta. Então começamos com a tinta branca e depois colocamos um pouco só da tinta azul. Por quê? Coloquem pouco e se vocês sentirem a necessidade, vocês vão colocando mais. Porque muita tinta depois, se ficou muito escuro, vai ter que clarear. Então, vou começando a pintar e o que a gente vai fazendo aqui? Olha, enchendo a tela. Vocês viram que só um pouquinho que eu coloquei da tinta já deu um azul bem forte. E aí vou cobrindo. Esse pincel que eu estou usando é o pincel de cerca, que é aquele pincel que eu comentei com vocês, que é mais duro. Então, fica mais fácil para vocês colocarem aqui no fundo e fazerem para ele espalhar na tela. Até porque com o óleo a gente não vai pintar usando nenhum tipo de diluente ou solvente, então a gente já vai pegando a tinta e espalhando em toda a tela. Então a gente vai deixando já a tela aqui colocada, pegando a tinta e depositando direto. Se eu já quiser dar uma ideia de nuvem, alguma coisa, eu já vou nesse momento fazendo esse movimento um pouco mais circular, para esse céu não ficar tão livre, né? Tão liso, tão sem graça. Então o movimento na tela, ele também é interessante porque ele ajuda a dar essa assim mais tensão naquilo que eu estou fazendo, né? Não fica uma coisa muito monótona. E aí agora vocês podem perceber que eu não vou colocar nem mais azul, só branco, e vou chegando aqui até a linha do horizonte praticamente com branco puro. Eu vou clareando isso aqui. Então aqui eu tenho o branco, que eu já coloquei ele todo. Aqui eu estou com um pouquinho mais de dificuldade, porque como eu não estou segurando aqui, a tela está solta e eu tenho que segurar para ela não se mexer. Normalmente a gente trabalhando com o cavalete, a gente prende a tela no cavalete. Nas próximas aulas depois até eu vou colocar a tela no cavalete para vocês verem a gente prendendo, também fica fácil, que não precisa ficar segurando no caso, né? Então aqui ó, eu já tenho um fundo de céu pintado, praticamente pronto. O que eu posso fazer com esse céu? Se eu quiser trabalhar um pouco mais de movimento, como eu falei com vocês, olha, eu posso fazer esse aqui e dar uma ideia já de nuvens mais acumuladas. Se eu quiser dar um tom um pouquinho pro lilás, eu posso pegar um pingo, mas é um pingo mesmo de vermelho, e jogar um pouco aqui nesse, ó, para ele misturar e ficar um tom outro de céu. Que eu posso fazer também, se eu quiser deixar um tom de azul um pouquinho mais escuro, eu posso pegar um pingo de preto. Gente, tudo é muito pouco. E escurecer um pouco esse céu aqui. Vocês não fiquem muito preocupados quando a gente dá, porque na mistura com preto, ele sempre vai dar um tom mais acinzentado. Mas é que eu quero mais ensinar para vocês como é que a gente trabalha a mistura de cor. Então, na mistura de cor aqui, ao invés de eu ter um azul marinho, que a gente usaria um azul da Prússia, eu tô querendo fazer a mistura, que é só para vocês entenderem como é que a gente escurece a tinta trabalhando só com as cores primárias, certo? Então, olha, aqui eu já fiz o meu céu, e aí aqui eu trabalho ele mais ou não. Se eu quiser trabalhar, gira o movimento que eu estou fazendo, eu estou fazendo esse movimento um pouquinho mais circular, e à medida que eu vou chegando mais dessa linha do horizonte, que é a ligação entre horizonte e mar, eu vou deixando aqui mais reto. Porque se eu for olhar de longe, se vocês observarem a natureza, eu não consigo muito de longe
ver esse detalhe aqui. Então aqui eu consigo fazer isso. Uma outra alternativa que a gente tem, aí o que que eu faço? Um fundo mais liso e depois eu vou depositando tinta. Se eu quero mais nuvem, se eu quero outro detalhe, eu vou colocando aqui. Acho que deu para entender essa primeira parte, né? Ó, aqui deu para ver o céu, eu espalhei bastante. A parte de baixo, que vai chegando próximo da linha do horizonte, ela tá quase branca. Posso até, se eu quiser, aqui a linha minha tá aqui. Quando eu vou trabalhar com a linha, para fazer uma linha mais... Eu coloco, ó, e puxo o pincel, que ele serve quase como uma régua, para eu poder puxar e fazer essa linha certinha aqui. Aí aqui eu já tenho ela, até a metade da parte superior eu vou fazendo um movimento mais horizontal. E depois, na parte mais superior, eu faço um movimento mais ondulado ou circular para dar esse efeito de nuvens que eu tenho aqui. Deu para entender? Então, praticamente, eu tenho aqui um céu pronto. Aí, se eu quero mais nuvem, eu faço, olha, um movimento sempre circular. Posso depositar mais um pouco de tinta, porque pode parecer um pouco mais de nuvem colocando, tá? Então, aqui, ó, já tenho esse primeiro momento que seria o céu, ok? Para eu fazer o mar, eu tenho aqui duas opções. Eu tenho essa montanha aqui, que ela vai estar na minha linha marcada aqui, bem nesse meio, começando aqui. Então, o que que eu posso fazer? A minha montanha, ela tem um tom meio de verde escuro, alguma coisa, então vamos fazer o verde. Eu tenho já esse azul aqui, pego um pouquinho de amarelo, misturo ele, já vou conseguindo aqui ter um tom de verde escuro. Olha só, que eu já posso definir aqui a minha montanha. Então, ela vem praticamente passando aqui nessa linha do horizonte, então eu venho com ela aqui. Aqui eu tenho o meio da tela, ela passa um pouquinho além do traço principal. Então, eu subo com ela e vou descendo, termino aqui, que é onde ela terminou, e ela no plano de baixo, ela avança só um pouquinho. Então, eu já tenho aqui demarcada uma montanha. Depois eu vou trabalhar e eu tenho aqui no fundo uma montanha mais clara. Então, o que que eu faço? Eu já tenho esse tom de verde aqui, eu tenho ele mais claro lá onde eu vou fazer a montanha. Já com a própria sujeirinha do pincel daquele que eu montei, eu pus só um pouquinho de branco e eu vou fazer essa montanha clarinha que tá lá no fundo. Para dar ideia de distância, eu pego e trabalho com muito pouca tinta, só o branco. Vou limpar aqui para tirar e deixar só o branco por cima. E aqui a gente faz aquela no sentido meio V ao contrário, olha, e eu já tenho essa montanha ali, lá do fundo. Posso depositar mais branco nela para deixar ela mais clarinha, posso, fazendo esse sentido desse Vzinho ao contrário, olha. E aí aqui eu já vou ter uma montanha. E aí eu já posso aproveitar aqui e já continuar e fazer a minha ideia do meu mar. Mar no sentido horizontal, aqui eu tenho um mar com poucas ondas, e aqui eu já venho e já vou fazer o meu mar. Vocês percebam que eu não quero que fique uma aula muito cansativa para vocês. Eu acho que é importante que quem já comprou o material começar a fazer esse primeiro momento com esse treino aqui de movimento de pinceladas para céu, movimento de mistura também e de encontrar as cores, dessas três cores que eu falei, do azul, do amarelo e do vermelho, das cores primárias para conseguir as cores secundárias. E aí, nas próximas aulas, a gente já vai começando a pintar o restante. Então, esse aqui eu também posso fazer a mesma coisa, vou fazendo esse sentido de V ao contrário, preencho tudo sempre com a cor mais escura, vou pôr mais um pouquinho de tinta que o azul terminou. E aí aqui eu preencho esse fundo. Vocês no início vão ter um pouco mais de dificuldade com essa questão da mistura das cores, mas eu acho importante porque aí também vocês vão aprendendo e além de ficar uma questão mais econômica. Então às vezes vocês querem pintar uma tela e não tem todas as cores de tinta, então essa aqui é uma boa dica. Então eu vou pegar o amarelo, o azul, que é verde escuro, um pinguinho de preto e vou fechar essa montanha aqui com o tom.
Então aqui eu tenho um tom escuro de montanha fechada. Então eu já tenho toda a minha parte daqui definida como fundo. Eu vou trabalhar na próxima vez aqui só as texturas. E aqui vai ser o mar. Eu acho que deu para entender, né? Já começa ficando mais ou menos prático. Se eu quiser trabalhar esse mar, um tom mais esverdeado aqui, a gente já pode trabalhar sempre nesse sentido horizontal. Aqui vocês vão observar que ele começa mais fino e vai largando para dar essa ideia de lateralidade. Eu posso fazer isso aqui, ó. Já tenho praticamente esse mar definido, sempre trabalhando nesse sentido. Movimento horizontal. E aqui eu tenho praticamente amarelo com azul e branco para dar esse tom esverdeado do mar. E aqui trabalhando no sentido horizontal pincel, eu já tenho praticamente esse fundo pronto de mar. Olha só. Acho que deu para entender, né? Sempre no próprio sentido da tela. O que eu posso fazer aqui já para aproveitar essa tinta que eu tenho e já dar o tom da areia? Eu tenho verde, que é o amarelo com o azul. Para eu dar esse tom meio de ocre, eu pego um pingo do vermelho e já vou trabalhar tons de areia. Aí eu vou sentindo, eu preciso mais vermelho, preciso mais amarelo. Já vai queimando, olha aqui, eu botei o amarelo com o azul e coloquei um pingo do vermelho e misturando com o branco, olha o tom que já ficou, o tom de areia. Se eu quero mais claro, eu vou colocando mais branco, se eu quero mais escuro, eu vou colocando mais o azul ou mais com um pouco de amarelo para misturar. Então aqui no caso eu quero clarear, peguei o branco e só coloco por cima. E olha, azul com amarelo e um pingo de vermelho vai dar esse tom terroso aqui, para eu poder fazer. E vocês vão misturando na própria tela, não há nem necessidade de misturarem todo antes de vocês começarem a pintar. Tá vendo? Aqui eu já tenho praticamente, olha, só para vocês terem ideia, já tenho fundo. E aí aqui eu já posso definir meu mar, ó, daqui para lá eu tenho meu mar, e aqui, daqui para cá eu tenho a minha terra. Deu para vocês terem ideia desse primeiro momento? Então eu acho que deu para saber sentido da pincelada, profundidade com questão de chegar na linha do horizonte, pinceladas mais horizontais e tons mais claros, movimento sempre daquilo que eu estou fazendo. Então montanha faz esse Vzinho ao contrário, o mar começa mais escuro e vem. Aqui eu já tenho um fundo de tela, tá? Então na próxima aula a gente vai começar a trabalhar textura para dar vida a isso aí e ter ideia de tridimensional. Eu acho que para o primeiro momento já deu para vocês terem uma ideia, né? Então vão misturando as cores, trabalhem com essas 3 cores para começar a misturar. Faça esse teste para ver o resultado que fica. E já tendo a tela, depois pincel. Na hora de lavar, tira o excesso com paninho ou papel, lava com sabonete, sempre fazendo no sentido de movimento circular e pegando aqui e puxando para a água até tirar todo o excesso. Não deixem ficar aqui nessa parte, para não acumular tinta aqui, tá bom? Então eu acho que por hoje já deu. Agradeço a atenção, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, manda aqui para o resultado no YouTube, nas minhas mensagens, que eu faço o maior prazer responderei, tá bem? Então até mais, por hoje é só, semana que vem a gente tá de volta. Tchau, tchau!